Vamos dar uma palavrinha sobre cavalos. Cavalo. Cavalo. O que é cavalo? Animal, né? Como bode, como as aves de rapina, que já preguei aí. Quem são esses cavalos? Que reino animal é esse? Que a única coisa que tem na Bíblia é o reino animal. O homem que não conhece a Deus é como um animal irracional. Tem conhecimento de Deus? Não sou não. Já falei para muitos animais, tu é igual um cavalo. Tu é igual um cavalo não, tu é um jumento, tu é um boi. Não sou boi não, eu sou filho de Deus. Filho de Deus que, porra? O diabo, os bodes, os cavalos, os leões, os ursos, os lobos, as bestas feras são demônios. O leão, o urso, esses animais são bestas feras da terra, são demônios que comem ovelhas, que matam os peixes dos mares, que destrói as almas dos homens, cavalos, bodes, leões, ursos. Por quê? No meio de um povo pobre, sem entendimento de Deus, o diabo ruge como um leão, devorando as almas dos homens. O leão. Provérbios 28, 14 e 15. Por quê? Como os homens sem entendimento e conhecimento de Deus, Lúcifer manifesta a glória dele sobre as potestades das trevas, como os cavalos. Quem são esses cavalos? O cavalo é um animal que precisa botar freio na boca dele. Salmo 32, Tiago 3, Apocalipse 6, Isaías 30, Isaías 31, Miqueias 5, os cavalos. Eu não consigo, sinceridade de coração, eu sei que meu Deus perdoou o meu pecado, me deu entendimento de toda a glória do nome dele, do evangelho dele, que só Deus explica a Deus, só o evangelho explica o evangelho, por isso que o livro é fechado e selado. Mas eu não consigo entender como que a merda porca hipócrita que foi para o mundo comer as bolotas de porcos, como está em Lucas 17, 16 e 17. O cara se diz pastor, se diz filho de Deus, sendo um porco dentro do chiqueiro, e não sabe o que é um cavalo. O que é um cavalo no reino espiritual de Deus? O cara não sabe o que é um leão. O que é um demônio que destrói a alma dele, assola a igreja de Deus, que é o povo. A igreja é cada homem na terra. E a besta fera humana da terra, como está o nome do blogger que eu botei aí, a besta humana matou a Cristo. Eu não consigo compreender como que os cavaleiros do Apocalipse, relatados
falados e pregados por homens que se dizem pastores e profetas, não sabem merda nenhuma, nada do que está escrito, nada. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu pastor, meu rei, diz para mim: matei a todos, estão todos mortos no salário do pecado, porque não deram honra ao meu nome. Mas eu fico impressionado, assombrado com tamanha ignorância, com tamanha iniquidade, com tamanha mentira dos homens que dizem que são pastores, que abririam o coração para receber a palavra de Deus, como que os homens rejeitaram de tal forma, de tal magnitude, de tal amplitude, serem tão ignorantes, serem tão animais irracionais diante do seu Deus. Deus é infinito, 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 infinito nas misericórdias dele, que é a bondade de Deus. A misericórdia de Deus é a bondade de Deus diante dos homens ignorantes, tolos, retardados mentais, com as doenças de Alzheimer, não tem nenhuma memória do seu Criador. Por isso, a ira de Deus, a indignação de Deus destruiu todo o povo dele. Porque o povo ignorante, animais como cavalos que se arrebataram para a apostasia da cobiça. Cobiça é o desejo ardente no coração do homem de querer ser mais sábio, mais inteligente do que Deus. Seu merda, ele te criou. Seu merda, ele te criou. Ele te fez a imagem e semelhança dele, como está em Gênesis 1, 27 e 28, e mandou você segui-lo. João 12, 24, 25, 26. Mateus 16, 24. Siga-me, abandone a si mesmo e siga-me. Abandone a si mesmo e siga-me. Eu não vejo um animal maligno na terra explicar isso. Pelas Escrituras, abandone a si mesmo e siga-me. Pelas Escrituras. Por isso que as Escrituras só explicam as Escrituras. Por isso só Deus explica a Deus. Para quê? Para que o homem tenha entendimento da obra mais poderosa do universo, que é o livro escrito por Deus. Por isso, Eclesiastes 3 diz: o homem que anda em si mesmo, na sua própria mente, é como um animal irracional. Olha só, o homem que anda na sua própria mente é como um animal irracional. O que quer dizer isso? Que é uma merda. Ou é
um animal irracional, sem conhecimento de Deus, ou é um bode, ou é um cavalo, ou é um urso, ou é um leão, é um filho do diabo, na literalidade das Escrituras. Porra, será que é tão difícil o cara ouvir o Deus dele falar com ele? Por que vocês são tão malignos e perversos? Por que vocês são tão hipócritas, tão canalhas e patifes, bajuladores um do outro? Um cagado do inferno bajulando o rabo de outro cagado. Vocês, seus canalhas, prevaricadores, como a justiça prevaricadora desse país, como as leis prevaricadoras desse país, dos congregados e legisladores de merda, de uma nação porca e imunda, que sempre foi, nunca deixou de ser imunda e suja. Como que o homem pode proferir palavras contra o Deus, Criador dos céus, da terra e debaixo da terra, e ainda ter a arrogância, a soberba do inferno de escrever livros sobre Deus? O diabo não pode escrever livros sobre Deus, porque ele é o diabo. Como é que o diabo vai explicar a Deus? Nos seus livrinhos de Malafaias, de Edir Macedos, de Robsons Rodovalhos, de quem? De Português da Maranata? De quem? De demônios? Como é que o diabo vai explicar a Deus? Como é que o Satanás vai escrever um livro sobre Deus se ele não conhece a Deus? É um animal maligno do inferno que criou as imaginações de Lúcifer, porque ele nunca abandonou a si mesmo. O que é o homem abandonar a si mesmo no reino de Deus? Como que tu vai entrar no reino de Deus se tu anda atrás desses demônios? Terra nova do inferno, do diabo eterno, terra nova de cemitério, do útero profético de Satã, da vadia prostituta de Sodoma e Gomorra. O que tem a mãe dele? Não tem nada a ver com isso. Ele botou a mãe dele no meio. Se é uma mulher de Belial, como ele é um homem de Belial, acabou. Estão todos dois na eternidade do inferno, porque ela é uma vaca de Belial. Está em 1 Samuel 1. Quando a minha mãe Ana está orando para entregar meu pai Samuel a Deus, a Jeová, que Deus disse: levantarei desta casa um sacerdote segundo o meu coração, fiel a mim. Eu sou filho de Samuel, primogênito de papai Samuel, de papai Arão, sacerdotes de Deus. Sou filho de Levi, homem fiel a Deus. Malaquias 1. Qual é o filho do diabo que vai se meter comigo? Qual é o filho de Satanás que vai levantar sua língua de demônios contra mim? Não pode. Por quê? Porque eu estou dentro do reino. O diabo não pode entrar no reino de Deus. Os filhos de Satanás nunca entraram no reino. Eles são demônios. Quiseram entrar pela marra, pela porrada, pela força. Mas no reino de Deus, o homem só entra no reino dele pelo Espírito dele, pela palavra de Deus. Como é que vocês entraram no reino? Vocês nunca fizeram parte do reino de Deus. Vocês fazem
parte do reino de Lúcifer. Lúcifer. Então, os hipócritas reinam sobre a terra como cavalos. De Isaías 32, inventando mentiras de hipocrisia, o que sobe dos túmulos das trevas é cheiro de morte, cheiro de podridão, cheiro de fezes, cheiro de esgoto, cheiro de demônios, cavaleiros do Apocalipse. Está em todas as escrituras. Está quando fala da putaria, da vagabunda, da cobiça do diabo. Cavaleiros, homens montados a cavalos. Quem são os homens montados a cavalos? Está em Êxodo 12. Satanás perseguia o povo de Deus no meio dos mares, do mar, quando meu pai Moisés levantou a palavra de Deus e o mar abriu, o diabo caçava o povo de Deus no mar. E agora, como está em Apocalipse 17, mares, povos e multidões são os demônios que caçam vocês no meio dos mares, povos e multidões. Quem são? Os escritores de livros, os papas gospels, Malafaias, Valdemiros, Edis Macedo, demônios, filhos de Satã, filhos das trevas, tais falsos apóstolos, são filhos e anjos de Lúcifer. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Apocalipse 2, apóstolos da sinagoga de Satanás, demônios. Apocalipse 9, gafanhotos do inferno que subiram do poço do abismo de Satanás. Juízes 6, Juízes 9, como gafanhotos, os midianitas, filhos de Satã, vieram consumir o povo de Deus. Demônios. Eu não vejo um homem, não vi até hoje, em 10 anos que esse Deus mostrou o evangelho dele para esta merda, eu não vi um homem abrir a boca e dizer: esses caras são filhos de Satanás. O pai deles é Lúcifer, é o diabo, é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Mentirosos, filhos de Satã. Por isso meu pai Paulo, conforme ele foi abrindo o livro dele, os livros dele para esse nada, ele foi mostrando a glória do nome de Deus, do Deus da glória, que vocês, assassinos de Cristo, mataram pela segunda vez, filhos de Lúcifer, filhos de Satã. Vocês são piores 1 bilhão de vezes do que os fariseus que colocaram a palavra de Deus na cruz. Você não sabia, filho de Satã, que aquele que desceu aqui é o próprio Jeová? Demônios do inferno, vocês são muito cretinos, muito hipócritas, muito vagabundos e ladrões. Criaram seus ensinamentos com seus livros de Lúcifer, dos cavaleiros do Apocalipse. Você, Valdemiro, escritor de livro a Satanás, demônio do inferno, papas romanos e gospels, vagabundas do diabo, vocês, filhos de Satã, se tivesse a honra, a glória e a graça de ver o nome desse Deus se prega sobre o evangelho dele 1 milhão de anos na terra e nenhuma letra cai no chão,
porque a composição espiritual das Escrituras não tem fim. Os juízos de Deus são sem fim, não há fim. Por isso, quando eu prego, eu saio com uma palavra, rodo todas as Escrituras, e podem ver nas 500, 200 e porrada em 300 pregações que tem aí, nenhuma letra é repetida. Nenhuma palavra é repetida. Por quê? Porque a glória de Deus não tem fim. O nome dele, o livro dele, quando ele abre, quando ele mostra o animal irracional e torna-se filho dele, diante da face dele, no entendimento dele, alimentado com o leite racional de Deus, o homem vê que este livro tem mais poder que toda a criação da terra e dos céus. Não há poder sobre isso. Não há mudança sobre isso. Por isso, Deus manifesta a glória dele agora, no dia 14 de maio de 2018, mostrando aos homens que todo o livro dele é perfeito. Nenhuma letra cai no chão. Por quê? Vai mostrar a ciência, vai mostrar a tecnologia de merda da terra, que não serve para porra nenhuma. É isso que Deus vai fazer. Por quê? Porque criou o homem à imagem e semelhança dele. Colocou os céus no nada, colocou a terra no nada, e mostrou aos homens que os cavaleiros do Apocalipse são demônios. Vai mostrar a todo mundo. Por isso, no dia 14 de maio, tem a grande colheita sobre a terra. Sobre os filhos de Lúcifer. De quê? De Mateus 13, Mateus 24, Mateus 25, Lucas 15, Lucas 21, Marcos 13, João 16. Vai mostrar aos filhos de Satã que a palavra dele é dele. E ele dá a quem ele quer. Manifesta a quem ele quer. Manifesta a quem ele quer. Mas eu fico impressionado que ninguém sabe nada. Absolutamente nada das Escrituras. Como ele diz, matei a todos. Estão mortos no salário do pecado. O salário do pecado é a morte. O que é o pecado? Desconhecimento das Escrituras. Desconhecimento dos escritos. Desconhecimento das palavras explicadas por Deus. Provérbios 1:23, Zacarias 12:1, João 3, 34, 35, 36. Só Deus explica Deus. Provérbios 22. E dá a certeza absoluta ao homem que nenhuma palavra dele é o quê? Mentira soberba. Bando de hipócritas e canalhas. Então acaba isso agora. E manifesta sobre toda a terra a glória dele. Vai trazer a todos os povos da terra que os homens foram criados à imagem e semelhança dele. Não a putaria e a safadeza de vocês, seus patifes, cavaleiros do inferno, malignos, hipócritas, ladrões e assassinos de almas, mentindo, enganando e maltratando as ovelhas dele. Traz isso, faz aquilo. Essa sacanagem acaba agora. Toda sacanagem e putaria de vocês, príncipes de Sodoma e Gomorra, príncipes e reis de Sodoma e Gomorra, da lascívia e da luxúria. Vocês são filhos da impiedade, como está em Isaías 1, como está em Deuteronômio 32, como está em Gênesis. Me dê as almas, Abraão, fica com as almas, fica com o dinheiro, me dá as almas. Foi isso que vocês fizeram, filho do diabo. Venderam o povo de Deus a Satanás. Mas vocês não têm poder sobre as ovelhas dele. Ele é o pastor, ele é o Senhor, ele faz a obra dele. Ele faz a obra dele. Nenhum homem na terra pode fazer nada sem o Criador dos céus. Nada. Principalmente 100 milhões% dentro do reino dele. Se meteram com Deus errado. Entregou vocês a Satanás. Salmo 109, Jó 18. Acabou o tempo de vocês. Acabou. Em 14 de maio, desce o juízo. Deus traz a paz sobre os céus. A paz sobre os céus. 2 Pedro 3, Isaías 29,
Isaías 60, Isaías 61, Isaías 65, Isaías 62, Isaías 66, João 14, 15, 16, 17, traz a justiça e o juízo eterno sobre o céu. Vai dar aos homens a oportunidade infinita de verem quem é o Criador dos céus, da terra e debaixo da terra. Cumpre a palavra que ele deu ao meu pai Abraão, a palavra que ele deu ao meu pai Davi. Como está em Hebreus 11, autor e consumador da fé. Por isso, acabou o tempo. Não há mais tempo. 14 de maio, toca a sétima trombeta. 14 de maio, toca a sétima trombeta. E os cavaleiros de Satã desaparecerão da terra. Está escrito, tem que se cumprir. Gênesis 3,14, Romanos 16, 20, Salmo 110, Lucas, Atos 2, Atos 13, Atos 15, Atos 17, Zacarias 3, 8 e 9. Deus não é imaginação de demônios. Deus criou os céus, criou a terra, tornou o homem filho dele pela glória do sangue de cruz. E vocês rejeitaram a justiça, a justiça, a justiça de Deus. Por isso, vou encerrar essa pregação. Tem alguém batendo aqui, vê o que é. Acaba essa safadeza com o nome de Deus. Até mais.